Fala pessoal, beleza? Conseguiram assistir os últimos 2 vídeos? Espero que sim, que tenham se adaptado aí a essa nova forma de estudar, né? Por essas semanas, logo passa. E aqui então nessa nossa próxima aula, eu vou utilizar os exercícios do material de vocês, da apostila, do módulo 1, tá aí no comecinho aí da tela, módulo 1, tema 10, página 48. Vamos resolver os exercícios de ligações químicas que vocês têm aí, tá certo? Lembrando que tem muitos outros exercícios, do praticar, do aprofundar, do caderno mais, para vocês treinarem. Eu vou deixar aqui resolvido com vocês os exercícios do material, tá bem? Da apostila. Então, abram todos aí, página 48, peguem o módulo 1, se organizem aí, página 48. A gente tem o primeiro exercício aí bem tranquilinho para a gente treinar distribuição e formação de íons. O primeiro exercício fala o seguinte: faça a distribuição eletrônica dos átomos a seguir e dos íons gerados por eles. Então são duas coisinhas. Primeira coisa, o elemento químico fósforo, cujo número atômico é 15. Vamos primeiro fazer a distribuição dos seus elétrons. Então eu vou ter 15 elétrons para distribuir, vai ficar um S2, 2S2, segue o diagrama. 2P6, 3S2, 3P3. Concordam? Distribuir os 15 elétrons do fósforo. Porém, ele também quer que eu distribua dos íons gerados por ele. Vamos pensar um pouquinho. O fósforo é um metal ou é um ametal? Se ele tem a camada de valência com 2 mais 3, 5 elétrons, ele é um ametal, concordam? Se a camada de valência está com 5 elétrons, ele é um ametal. Ametal tem tendência a doar ou a receber elétrons? A receber. Quantos elétrons o fósforo tem que receber para se estabilizar? 3 para chegar a 8. Portanto, o íon que a gente vai analisar aqui é um íon que recebe 3 elétrons. Vejam bem, é o íon fósforo 3-. Basta colocar 3 elétrons a mais que você chega à estabilidade. Vejam, S2, 2S2, 2P6, 3S2. O anterior terminou em 3P3. Se eu vou colocar mais 3 elétrons, vai terminar em 3P6. Vejam bem, a camada de valência agora está com 2 mais 6, 8 elétrons. E a gente chega à conclusão, então, que esse íon está estável. Então, item A resolvido aí. Vamos para o item B. O item B, o que ele quer? Magnésio de número atômico 12. Então vamos fazer a distribuição para o magnésio? Vai ficar assim, 1S2, ainda bem que são só 12 para distribuir, 2S2, 2P6, 3S2. Vendo? Distribuir os 12 elétrons, vai atrás quem tiver dificuldade na distribuição, beleza? Eu tenho agora uma camada de valência apenas com 2 elétrons. Se esse elemento tem apenas 2 elétrons, ele é considerado um metal. Metal é um elemento que tem tendência a perder elétrons. Quantos elétrons esse metal tem que perder para se estabilizar? Os seus 2, concordam? Afinal, se o magnésio ele perde 2 elétrons e vira um íon de carga 2+, um cátion, ele vai perder esses elétrons da camada de valência e ele vai atingir exatamente a distribuição 1S2, 2S2, 2P6. Vejam que eu tirei os 2 elétrons da camada 3S, da camada 3. Então aqui eu posso chegar à conclusão que esse elemento se estabilizou também, esse átomo estabilizou, agora é um íon, não é? Porque ele atingiu 8 elétrons de valência. Então eu tenho aí a distribuição do átomo de magnésio e do cátion magnésio, beleza? Vamos seguir aí então? Vamos para o item C. O item C pede a distribuição do potássio e do íon gerado pelo potássio. Então vamos lá. O potássio tem número atômico 19. Fizemos inclusive na aula como exemplo, né? Se você voltar aí, você vai perceber que a distribuição para o potássio dá um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Distribuiu seus 19 elétrons. A camada de valência do potássio é a camada 4. Ela está só com um elétron. Se ela está com apenas um elétron, a gente chega à conclusão que esse elemento é um metal. Se ele é um metal, ele tem que doar esse elétron. Quantos elétrons ele tem para doar? Apenas um. Portanto, se ele doa apenas um, ele vira um cátion de carga positiva, com carga mais 1. É só tirar o único elétron que ele tem na camada de valência e aí a gente tem a distribuição
que ficam S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vejam, tirei a camada 4S, que tinha apenas um elétron, e assim o átomo se estabilizou. Como que eu sei que ele se estabilizou? Olha a camada de valência dele, 2 mais 6 está completa com 8 elétrons. Portanto, está estável também o íon potássio. E a última situação aqui, o item D, ele quer a distribuição do elemento bromo, 35 elétrons para distribuir. Vamos treinar aí. E também do íon formado por esse átomo. Então, vamos distribuir os 35 elétrons do bromo. Chegando à distribuição, pega o diagraminha aí de Linus Pauling, caso não tenham memorizado a sequência. E eu já distribuí até agora 20 elétrons. Depois do 4S2 vem o 3D, no D cabe 10, já foram 30. Depois do 3D vem o 4P. No P caberiam 6, mas eu tenho só 5 para colocar. Então ele termina em 4P5. Essa é a distribuição para o bromo. Vejam bem, a camada de valência do bromo, ela começa aqui e vai terminar aqui. É a camada 4. Ela está com 2 mais 5. Ela está com uma camada de valência com 7 elétrons. 7 elétrons, chegamos à conclusão que esse elemento é um ametal. Concordam? Se ele é um ametal, a tendência é ele receber elétrons. Mas quantos elétrons o bromo tem que receber para se estabilizar se ele já tem 7 na camada de valência? Apenas 1. Se ele recebe um elétron, ele fica com carga negativa, menos 1. Basta você adicionar um elétron a mais nesse átomo que ele se estabiliza e vira o ânion brometo. Então, 2P6, estou copiando a distribuição de cima, exatamente da mesma forma que eu fiz. A única coisa que vai mudar agora é o quê? Que ao invés de terminar em 4P5, eu vou colocar mais 1 e vai terminar em 4P6. E aí eu tenho aqui a camada de valência completa com 8 elétrons, e é por esse motivo que o elemento bromo se estabiliza adicionando um elétron a ele. Basta um elétron no átomo de bromo que ele vira um íon estável com 8 elétrons. Beleza? Então está resolvido aí o exercício 1. Vamos continuar. Virem a página aí de vocês. Vamos para a página agora 49. Deixa eu anotar aqui. É na sequência, pessoal. Página 49. Agora a gente vai para o exercício 2. Faço o que se pede. Vamos lá. Item A. De novo, vamos treinar. Distribuição. Faça a distribuição eletrônica dos seguintes íons. Então, ele quer primeiro a distribuição do Na+. Pessoal, ele não dá um número atômico. Você tem que consultar na tabela periódica e o número atômico do Na é 11. 11 elétrons é o que o sódio tem. E o íon sódio? Primeiro vamos distribuir os 11 elétrons. Vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Esse é o sódio com 11 elétrons. Porém, eu tenho aqui uma carga positiva. E a carga positiva vai indicar o que para a gente? Que um elétron tem que ser eliminado. Então, a gente vai eliminar o elétron daqui. E aí a gente tem a distribuição do íon sódio. Beleza? Vejam que a camada dele está completa com 8 elétrons, a camada de valência, por isso que ele se estabilizou. Opa, não é o item B ainda não. Agora ele quer que você faça a distribuição eletrônica do cátion cálcio. De novo, vai ter que constar na tabela periódica o número atômico, que é 20. Distribui primeiro os 20 elétrons para não correr o risco de retirar elétrons do subnível mais energético. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aqui eu coloquei 20 elétrons, porém o íon cálcio está com carga 2+. Ele perdeu 2 elétrons que tem que sair da camada de valência. Vamos tirar a camada de valência que está exatamente com 2 elétrons. Pronto. Temos a distribuição do íon cálcio. Vamos fazer agora para o enxofre de carga 2-. Lembrando que buscando na tabela periódica, o elemento enxofre tem número atômico 16. Só que, se ele tem 16 elétrons e vai receber 2, ele vai chegar a 18. Então, já vou distribuir 18 de uma vez. E não vou precisar tirar, eu vou colocar. Então, vou ficar com 2P6, 3S2, 3P6. Olha que interessante. 18 elétrons, ficou com a mesma distribuição do cátion de cima, do cálcio. A gente pode dizer que o cátion cálcio e o ânion sulfeto, eles são isoeletrônicos, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Bem? E vamos para o último caso, que é o Cl-. O cloro, procurando na tabela periódica, tem número atômico 17, porém, ele vai receber um elétron e vai passar a ter 18. Então, se eu distribuir os 18 elétrons, vai ficar assim, um S2,
2s2, 2p6. 3s2, 3p6. Olha que simples. Também atingir 8 elétrons na camada de valência, tem um átomo, que agora é um íon, na verdade, estável. Vejam que ele também tem 18 elétrons, ele também é isoeletrônico ao sulfeto e ao íon cálcio. Íon cálcio, íon sulfeto e íon cloreto são íons isoeletrônicos. Tá bem? Vamos para o item B? O item B, ele pede, propõe a fórmula iônica resultante de todas as combinações possíveis entre esses elementos. Bem, gente, está muito simples o item B. Vamos fazer aqui numa outra tela? Vamos para o item B aqui. Quais são os íons que a gente tem no item A? A gente tem o íon Na+, e o íon cálcio 2+, e a gente tem os íons negativos, os ânions S2- e Cl-. Se a gente vai formar compostos iônicos, eu tenho que juntar um íon positivo com negativo. Não dá para juntar dois íons positivos nem dois íons negativos. Então a gente vai fazer o seguinte, esse íon positivo eu vou juntar com esse negativo e esse íon positivo com esse negativo. São duas possibilidades. Uma outra possibilidade vai ser juntar esse íon positivo com o outro negativo e esse positivo com o negativo. A gente vai ter 4 possibilidades. Olha a matemática chegando aí, né? 4 combinações possíveis. Então, primeira combinação é a junção do Na+, com S2-. Vamos lembrar? Como as cargas são diferentes, 2 e 1, eu pego esse 2, desço para o Na, o 1 não precisa descer. E a fórmula do composto formado é Na2S. Essa é a fórmula do composto iônico formado a partir do momento em que se unem átomos de sódio com átomos de enxofre. Forma-se o composto iônico sulfeto de sódio. A gente vai aprender nomenclatura em breve na inorgânica, tá bem? Vamos agora fazer a outra combinação, que é juntar o Na+, com o Cl-. Bom, gente, aqui como as cargas são de mesma intensidade, mais 1 e menos 1, né, só muda o sinal, a gente pode cortar. E aí a fórmula do composto iônico formado qual vai ser? NaCl, famoso cloreto de sódio. Beleza? Próxima possibilidade é juntar o cálcio 2+, com o S2-. Novamente eu tenho dois íons com mesma carga 2 e 2, eu posso anular. E a fórmula do composto formado é CaS. É o sulfeto de cálcio. O sulfeto de cálcio tem fórmula CaS. Não existe CaS2, Ca2S. Não. Para cada cálcio basta um enxofre. Tá bem? E a última possibilidade aqui que a gente tem é a junção do íon cálcio, o cátion cálcio 2+, agora com o cloreto de carga -1. Como as cargas não são iguais, eu vou ter que descer esse 2 do cálcio para o cloro. E a fórmula do composto iônico formado, CaCl2, famoso cloreto de cálcio. Beleza, galera? Vamos para o último exercício aí para finalizar essa aula. Então, o último exercício, que está também na página 49, que é o exercício 3. Vamos ler aí, um exercício da FATEC de São Paulo. 5 amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. Os cartões foram então mostrados pelos jogadores. Bom, a ligação química que ocorre na combinação entre os isótopos apresentados por Júlia e Pedro é uma combinação iônica ou covalente. E qual foi a fórmula do composto gerado? Bom, pessoal, para começar, a Júlia, ela escolheu o isótopo de cálcio. Cálcio tem número atômico 20, massa 40, o isótopo escolhido por Júlia. E Pedro escolheu o elemento cloro. E ele escolheu o isótopo 35. Tá bem? Pessoal, esse aqui a gente fez um muito parecido no exercício anterior, mas vamos lá, vamos treinar. Eu não vou fazer por distribuição eletrônica, eu vou acelerar um pouquinho a resolução agora desse exercício. A gente tem que ter pressa também na resolução dos exercícios, não é mesmo? Senão, o tempo corre e as provas vão correndo. Então, o cálcio está localizado na família 2A. Procura na tabela periódica. O cloro você encontra na 7A. Se o cálcio está localizado na família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência, portanto, ele é um metal.
Se o cloro está localizado na família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele é um metal. Lembra da aula de tabela periódica? As famílias A da tabela periódica, elas têm relações com a quantidade de elétrons na camada de valência. Portanto, se o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência, ele tem que doar esses 2 elétrons e vai se transformar num cátion de carga 2+. Porém, o cloro, como ele já tem 7, ele só pode receber 1. E ao receber 1, ele fica com uma carga -1, negativa. Como as cargas são diferentes, o 2zinho do cálcio escorrega para o cloro, o 1zinho não precisa descer. E a fórmula do composto iônico gerado é CaCl2. E isso está exatamente na alternativa B do exercício. A ligação estabelecida é a ligação iônica, tá certo? E a fórmula do composto formado é CaCl2. Beleza, galera? Fica aí como orientação para vocês, não esqueçam de realizar as atividades complementares da apostila. O material está indicando aí no praticar o exercício 19 e o exercício 20 e no aprofundar os exercícios 28, 29 e 30, todos relacionados com ligação iônica. Não se esqueçam também que eu fiz várias indicações de exercícios do Caderno Mais, vocês têm essas orientações na Blackboard, tá certo? Então, realizem também os exercícios do Caderno Mais, vamos nos preparar o máximo que for possível. Um grande abraço e até a próxima aula. Até!